correção no impresso que está lá. Gênesis capítulo 6, nós queremos fazer a leitura de todo o capítulo. Eu sei que vocês já conhecem essa história, mas faço questão de ler com vocês. Não são muitos versos, são poucos versos, apenas 22 versículos para a gente ler e se contextualizar dentro dessa história. Gênesis capítulo 6, do verso 1 até o último verso, verso 22. Quem achou, abra aí. Eu vou pedir para não projetar, pode ser? Isso, assim você abre a sua Bíblia. A minha versão é diferente da que está projetada, e aí se você não tem a Bíblia, abre aí no celular, eu deixo, só não pode ficar respondendo o WhatsApp agora, né? A não ser que seja para compartilhar um glória a Deus aí com quem não veio hoje, dizendo da palavra, aí tudo bem, mas se não, abra lá Gênesis capítulo 6, do verso 1 até o verso 22, que diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano, o que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Algumas versões dizem graça, outras dizem benevolência. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você a fará, seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isto será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém? Já oramos, entendendo que Deus há de aplicar a sua palavra aos nossos corações.
não nos prenderemos aos comentários, aos detalhes, às especulações do texto. Essas curiosidades maiores a gente deixa para vocês tirarem na aula de EBD, da visão de Velho Testamento, né, Rafa? Então pode vir depois para a aula de EBD e aí matem as curiosidades. Mas a gente pode adiantar, há um professor, e ele tem gravado vídeos pelo Brasil e fora do Brasil, se não me engano, não posso errar o nome dele, é Adalto Lourenço ou Lourenço Adalto. É um professor de geologia, é um físico, é um pesquisador no Brasil e fora do Brasil, e ele tem feito palestras sobre o dilúvio, provas arqueológicas, comentários sobre o Gênesis. É interessante ouvi-lo. Vários vídeos vocês vão encontrar, inclusive sobre criacionismo versus evolucionismo e outras teorias que existem por aí. É um bom autor e uma boa pessoa de se pesquisar e de se conhecer. Se tiver essa curiosidade, pesquise lá. Dito isso, me lembro certa vez de uma seminarista que foi pregar numa EBF, e aqui muitos não sabem o que é EBF, mas eu sei que a Esté sabe o que é EBF, e ela foi pregar na EBF, e lá era a história de Noé, e ela disse: começou e Noé colocou na arca o seu pai e a sua mãe, as noras, a sogra, e entrou todo mundo na arca. E aí a gente ficou assim, não era isso tudo que entrou na arca, não foram todos estes que entraram na arca. É mais ou menos quando a gente prega em Gênesis, diz assim: Adão comeu a maçã, né? Também não tem maçã lá no texto bíblico, mas os personagens que foram salvos aqui na arca, foi Noé, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Até então, dentro do contexto da vida e da família de Noé, eles eram monogâmicos, embora a cultura da época já houvesse liberado e fosse diante de todos a poligamia, um ato e um padrão de comportamento comum entre homens e mulheres, mas Noé era monogâmico, casado apenas com uma mulher, e seus filhos também casados, cada um com uma única mulher. Noé era descendente de Sete. Quem tem acompanhado a sequência de mensagens, ele era descendente de Sete, da mesma linhagem de Enoque, aquele que andou 365 anos com Deus e não experimentou a morte. Dessa mesma família, dessa mesma linhagem é Noé. E na descrição do texto, Noé também era um homem que andava com Deus, e isso fez toda a diferença na vida de Noé. O total da vida de Noé é surpreendente, 950 anos, pouca coisa? Quem assistiu aí o filme Highlander? Só eu? Nunca assistiram? Alguns já, vocês estão com vergonha de dizer que assistiram, né? Já assistiram o filme Highlander. Então já pensou aquele homem que cortando a cabeça das outras, cada vez que ele cortava a cabeça de um, aí ele recebia mais vidas e tudo, e vivendo. Mas gente, viver 950 anos não é pouca coisa. Quantos anos tem o Brasil? É só a gente perguntar para o pastor Wilson. Se o Brasil foi descoberto em 1500, nós estamos em 2023, nós temos 1023 anos. Isso, 1523. 523, é verdade, eu já quero aumentar, dar uma idade mais ou menos a de Noé, né? 523, nós estamos no ano 2023, 1500, 500, olha só, a minha cidade lá, São Luís, não tem muito tempo. Campo Grande, 116 anos. Já pensou? Alguém que viveu 950 anos? A população de Campo Grande hoje, mais ou menos cerca de 900 e alguma coisa, não chega a 1 milhão de habitantes, 920 e poucos mil habitantes.
E começamos há 100 e poucos anos só. O Brasil, olha a quantidade de gente já que existe no Brasil em menos de 500 anos. Então, imaginemos aqui a população que habitava a região na época de Noé. Provavelmente, Lameque, que era o pai de Noé, conviveu e foi contemporâneo e encontrou Adão. É possível que os seus filhos fossem lá de vez em quando visitar Adão. Cadê o umbigo? Meu bisa, né? Cadê o umbigo? E aí ouvirem as histórias do próprio Adão sobre a criação. Eram contemporâneos. Se a gente olha isso na genealogia bíblica, de tanto tempo que viveram, então houve essa proximidade. Noé não estava muito distante da história, do relato da criação dita por Adão e Eva, e todos os seus descendentes de Sete. A forma como era contada a história, ainda não com a escrita, mas de forma oral, contando a tradição, que a gente chama de tradição oral, e daí a gente entende esse relato em outras culturas, também muito parecidas com a história do dilúvio, mas essas coisas a gente compartilha lá na nossa escola bíblica dominical. Venham e participem, as curiosidades aí a gente vai deixando para lá. Quero compartilhar com vocês hoje o tema sobre oportunidade de um recomeço. Noé, uma oportunidade de um novo recomeço. Nós cantamos isso hoje aqui, a oportunidade de começar de novo. A humanidade havia se corrompido de tal forma que desagradou, entristeceu. Na expressão humana, se arrependeu, mas ali é uma descrição do sentimento de Deus, do pesar de Deus. Eu sei que Deus é amor, mas toda a promiscuidade, toda a devassidão, toda a maldade, toda a violência que encheu a terra naquele tempo, desagradou ao Senhor. E aí a gente percebe esse contexto social e cultural da época de Noé. Primeiro, tecnologia. Vocês lembram lá de Gênesis capítulo 4, verso 17 a 22, quando os descendentes de Caim construíram tendas, e aí a ideia era de tendas sofisticadas, ferramentas de ferro e de cobre. Já havia mineração na época, já havia o uso do cobre, já havia o uso do ferro. Então, com todo o avanço, havia muita tecnologia que a gente aqui não tem ideia, e tudo foi destruído com o dilúvio. É só imaginarmos assim. Se eu vou pegar aqui, deixa eu ver, o Rafa, pegar o Rafa de ilustração. Rafael, se hoje Deus dissesse assim: Rafa, eu escolhi você para preservar e continuar a humanidade, você e seus 2 filhinhos, sua esposa, vocês vão ser preservados, eu vou destruir tudo, acabou tecnologia, acabou celular, acabou internet, acabou tudo. Como é que você ia fazer, Rafa? Você sabe descobrir o que é ferro, manganês, alumínio no minério, extrair, fazer tudo isso? Saberia construir um novo celular? Saberia construir a humanidade com toda a tecnologia que é hoje? Ia ter que voltar para as cavernas. Se não soubesse fazer fogo, se não assistiu Largados e Pelados, né, e o Stanford lá sobre sobrevivência, não ia saber como acender fogo. Vocês assistem. Então não ia saber. Ali a humanidade voltou à estaca zero. Tudo que eles haviam conquistado de informação, de conhecimento, de cultura, de avanço, instrumentos feitos e tudo feito, tudo se perdeu no dilúvio. Noé recomeçou. Depois a gente vai ver que nesse recomeço ele descobriu, porque ele era agricultor, ele descobriu a uva, plantou a vinha, e aí não sabia o efeito do fermento
do suco de uva e ficou bêbado. Então, foi descobrindo muita coisa, embora a gente entenda que quando Deus o chama para construir a arca, ele já tivesse 500 anos, então já tinha uma experiência aí de Brasil, né? Já tinha conseguido várias informações e conhecimentos, tinha acumulado diversas culturas sobre si, e aí quando ele recomeçou, já tinha muito mais do que o Rafa, que tem 29 anos, para 500 anos, fazia muita diferença. Mas, só para a gente pensar aqui, a perversidade chegou a desagradar a Deus, e aí essa perversidade, maldade, os casamentos, a poligamia, a violência, tudo que a gente possa imaginar. No Novo Testamento, quando você abre a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 24, sermão sobre as dores e a volta de Jesus, verso 37 a 39, Lucas 17, 26, diz que nos dias findos acontecerá como nos dias de Noé, ou seja, a maldade humana que é hoje, nem se compara ainda ao que eram nos dias de Noé. Nos dias da volta de Jesus, e olha que a gente já está dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque já estamos abismados, estarrecidos com tanta coisa que acontece. Aqui no nosso estado, por esses dias, esquartejaram pessoas, jogaram no rio, outros esquartejam e colocam no freezer, outros esquartejam e carregam na mala. Então, há tanta coisa acontecendo nos nossos dias, nos assustam. As carreatas, as passeatas, não duvidem, já existem projetos-leis ocultos no Brasil, mas fora do Brasil já há, para a liberação da pedofilia, e já é uma prática comum em alguns países, a olhos ocultos da justiça, crianças de 11 anos e 12 anos que são prometidas em casamento, e não vamos longe, no nosso Brasil, nas margens dos rios, no Amazonas, isso é mais comum do que se imagina. Então, a maldade e tudo que a gente percebe, e eu não tenho medo de dizer, crianças hoje de 7 anos, liberadas pelos seus pais para fazerem cirurgias de mudança de sexo, que escolha e que liberdade tem, que maldade no futuro, as crianças, se ela quiser se arrepender de mudar de tudo isso. Então, coisas e coisas que nem se comparam ainda aos dias de Noé. Todas estas coisas atraíram a ira de Deus e o juízo divino, que quis destruir a terra com o dilúvio. E aí ele encontra um homem, um justo, Noé, sobre a terra. E aí a descrição é de que, como Noé andava com Deus, Deus compartilha com Noé o seu plano, diz assim: Noé, cadê o Noé? Está ali, viu, Noé? Isso já é um ato falho, Noé. Noé, olha como é que estão as coisas, Noé. Eu estou profundamente triste. Olha, a humanidade fugiu totalmente ao projeto original. Embora Deus sabesse, ou soubesse, e sabe de todas as coisas, conhecia o coração do homem que inclinado para o mal, o que poderia acontecer, mas diante da sua majestosa santidade, o seu caráter santo ficou ofendido por tanta maldade, e isso atraiu o juízo divino para destruir o homem, e tudo o que havia sobre a terra, e esse plano compartilhado com Noé. Deus escolhe Noé, e aí vamos pensar sobre isso. Deus considera Noé um homem justo, Gênesis capítulo 7, verso 8, descreve isso, um homem justo. Hebreus, que nós acabamos de ler, do verso 1 até o verso 7, capítulo 11,
diz que Noé achou graça diante de Deus e foi justificado porque era um homem justo e por causa da sua fé. Imagine, não eram só os atos bondosos, diferentes de Noé, que desentoava em relação ao contexto que ele vivia. As suas ações, a sua prática, a sua busca, a sua fala com Deus, o seu conhecer a vontade de Deus, e aqui se descreve que também Noé conhecia a promessa feita a Adão e Eva, e a confiança e o crer nesta promessa fez com que Deus também pudesse escolher Noé como um homem justo, não justo só pelas suas ações, mas porque Deus o considerou justo, pelo seu ato de graça, de bondade, de benevolência, por ele acreditar e crer em Deus. Ora, chamado aos 500 anos de idade, para construir uma arca, e construí-la durante 100 anos, passar construindo uma arca durante 100 anos, isso não é fácil. Fazermos planos, alvos de fé, para a nossa vida, que hoje se limita aos 120, 125 anos, parece pouco diante daquilo que Noé estava obstinado a viver e a experimentar com Deus. Constrói uma arca, e Noé durante 100 anos, confiando na promessa de que Deus destruiria a terra, a humanidade, e ele e a sua família seriam salvas. Então Deus o considera justo pelo seu comportamento. A gente aprende uma lição aqui, e aí trazendo isso para a nossa vida como família. Os dias que nós vivemos hoje não são dias fáceis. Ainda que não se compare aos dias de Noé, e não sabemos quando Jesus volta, mas até que ele volte, a ciência se multiplicará, o amor se esfriará e as coisas ficarão cada vez piores. Mas até lá, nos dias de hoje, vivemos dias difíceis. E quando Deus passeia entre nós e conversa conosco, será que Ele nos vê como homens justos, de fé, que estão dispostos a caminhar por fé, crendo nele, nas promessas dele, do seu retorno, da sua vinda, da sua volta, e de que ele julgará os povos, as nações, e de que tudo será destruído já não mais com água, mas com fogo, e que ele separará o bode das ovelhas, e que aqueles que são seus estarão com ele eternamente, mas os que o rejeitaram serão lançados no lago de fogo e enxofre, destinado para o diabo e seus anjos, não para nós. Será que nós acreditamos de fato nestas coisas? E vivemos a nossa vida como homens justificados pela graça, pela benevolência, pela misericórdia de Deus, mas certos de que o nosso coração pertence a Deus, acredita de fato, é firmado nessa promessa, nessa garantia. É por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, diz assim: não sejam ignorantes quanto à morte, quanto ao que vai acontecer. E aí ele descreve, e aí no final ele disse: consolem uns aos outros com estas palavras, as palavras de esperança da vida eterna, do juízo divino, da volta do Senhor Jesus. Será que nós vivemos os nossos dias confiando no Senhor e vivendo, agradando ao Senhor como justos, justificados aí por meio de Cristo Jesus, mas como pessoas de fé? Ele ora para nós dessa forma. Se tivesse que escolher, ele escolheria você, e com um desafio: você não pode ir sozinho, você vai ter que levar a sua família, você vai ter que levar os seus filhos, você vai ter que levar a sua esposa, e você vai ter que levar as suas noras. Nesse aspecto, Noé foi um pregador do juízo
divino. Enquanto Noé, durante os seus 100 anos, do seu chamado até o momento em que ele entra na arca, enquanto ele construía, ele foi anunciando àquelas pessoas: por que você está construindo essa arca? Porque a terra vai ser destruída, Deus vai destruí-la com água, haverá água e todas as pessoas vão ser mortas, se não se arrependerem. E vejam bem, durante 100 anos da pregação de Noé, quantos se arrependeram? Nenhum, a não ser a sua família, nenhum. Mas a gente entende que nesse percurso, Noé também pôde ensinar e advertir e pregar a sua casa aos seus filhos: meus filhos, se vocês não reconhecerem, se não se arrependerem, se vocês viverem segundo o mundo, segundo as pessoas estão vivendo, e não quiserem crer e não entrarem na arca, vocês perecerão. Minha esposa, se você também não entrar na arca, você vai perecer. A arca aqui é símbolo da salvação. Anunciar a mensagem aos nossos filhos, anunciar a mensagem às nossas esposas, anunciar a mensagem aos nossos familiares, é dar a eles a oportunidade de serem salvas. Não falar a eles, dizer assim: não, eles vão escolher o que eles quiserem ser. Sem anunciar a mensagem do Evangelho, depois, quando eles escolheram o que eles quiserem ser, aí a dor no seu coração será muito grande. Por isso que Provérbios diz: instrui a criança no caminho que ela deva andar. Instrua, ensine. Noé, nesse sentido aqui, foi esse que também anunciou o juízo de Deus aos seus filhos. E aqui, esposos e esposas que ainda não conheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele virá e separará, sim, os que o aceitaram como Salvador e Senhor de suas vidas, daqueles que o rejeitaram. Haverá sim céu e inferno. Haverá sim eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Aceite você isso, ou ficará de fora da arca, dos céus, da morada de Deus. Você que é filho e que está presente aqui, e que seu pai tem anunciado a você, e você não tem dado ouvidos, deixe-me dizer a você, assim como nos dias de Noé, que só Noé e a sua família foram salvas na arca, e todos pereceram, você vai ver que muitos serão salvos e você ficará. E duro será aquele dia, quando ouvirá de Deus: apartai-vos de mim, malditos. A ideia de malditos é porque nós fomos amaldiçoados por causa do pecado. Separados estamos da glória e da presença de Deus. E só há uma alternativa para nós, que é por meio de Cristo Jesus. Se você, como membro da sua família, não tem ouvido a mensagem de salvação e aceito, ficará de fora. Ficará de fora. Noé foi esse que anunciou, e graças, os seus filhos ouviram a sua voz, a sua esposa também, e ela deve ser aquela que compartilhou com Noé também da mesma mensagem, porque permaneceu fiel. Veja a diferença entre a esposa de Noé e a esposa de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Abandona esse teu Deus e morre. Para esse sofrimento. Aonde está o Deus da sua vida? É possível que você seja mais comparado à esposa de Jó do que à esposa de Noé. A esposa de Noé permaneceu firme com ele até o fim. Entrou na arca. É possível que você seja comparado também aos filhos de Eli, que apesar de verem o seu pai leal e fiel ao Senhor, trilharam por caminhos diferentes.
e receberam de Deus o seu devido juízo. Então, ouça o que Deus tem para você. Você, como homem de Deus, que tem andado com Deus, sacerdote que somos da nossa casa, temos uma responsabilidade tanto quanto Noé nos dias de hoje, e nos dias de amanhã, e de depois de amanhã, porque não sabemos como serão os dias futuros. Você que é mãe, esposa, também tem o mesmo compromisso e a mesma responsabilidade com os seus filhos, de anunciar a eles o destino e o juízo divino. E não vamos fazer isso aceitando por medo do inferno, mas por privilégio de poder andar com Deus, caminhar com Deus, como caminhou Enoque, como caminhou Sete, como caminhou Noé, e foram abençoados, privilegiados com as promessas de Deus. Noé foi obediente a Deus, diz o texto mais de uma vez, e Noé fez tudo quanto Deus havia dito. Olha que naquela época já havia betume. Você sabe o que é betume? É breu, é verniz, é produto trabalhado do petróleo bruto, né, esquentado, feito betume para tirar ali. Naquela época já se explorava o petróleo, né, e já se produzia algumas coisas. Então, veja, aqui ele obedeceu, fez conforme Deus havia mandado, construiu a arca com as medidas corretas, colocou nela os animais determinados por Deus, dos chamados animais puros, 7 de cada espécie, dos impuros 1 de cada espécie, as medidas da arca, porta, janela, tudo conforme Deus havia dito. Depois, Deus lacra e fecha a arca pelo lado de fora. Noé fica apenas com o acesso à chave da janela, por onde depois ele solta os pombos, para reconhecer se já havia cessado o dilúvio. Noé foi obediente a Deus. Não é fácil obedecer a Deus. É fácil? Não é. Dizia David Cornfield que é impossível. Nessas horas dependemos, como Noé, da benevolência de Deus, da graça de Deus, mas o nosso coração rendido a Deus, faz toda a diferença. A fé na promessa, que Noé acreditava na promessa, fez toda a diferença. A nossa fé em Cristo Jesus, como Redentor, como Salvador, como justificador das nossas vidas, faz toda diferença. Noé, depois do dilúvio, demonstra o seu princípio de adoração. Depois que ele sai da arca, ele constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus, no mesmo molde de Abel. E daí segue o padrão. Depois a gente vai ver da mesma forma Abraão sacrificando como Noé, sacrificando como Abel, a orientação, a instrução do sacrifício como simbologia de oferta do seu pecado diante de Deus. Não era o animal, o sangue, a oferta do animal que purificava, mas a simbologia de transferir a sua culpa para aquele animal imolado, representando e tipificando depois o sacrifício perfeito, único e exclusivo de Cristo Jesus. Os problemas do recomeço. Casamento é uma nova oportunidade. Diga comigo, casamento é uma nova oportunidade. A Bíblia diz o seguinte: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só. É a oportunidade da gente começar do zero, recomeçar uma vida nova. A ideia é de corrigir os erros que nossos pais cometeram e buscar conhecer plenamente a vontade de Deus, na família, na construção,
na multiplicação da família, nós temos a oportunidade de sempre recomeçar. E olha como Deus é interessante. Assim como começou com Adão e Eva e seus filhos, Deus recomeça de novo a história com uma nova família: Noé, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Recomeço aqui de 4 famílias, um PGM. Podiam se reunir, então recomeçar tudo de novo, aprender tudo de novo. E eles começaram aprendendo de novo com Noé, sacrificar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, reconhecer Ele. Provavelmente repetiu a história da criação por diversas vezes aos seus filhos, orientou, instruiu. Mais do que isso, diz a sequência, capítulo 8, capítulo 9, depois o 10, que Deus mesmo conversou com a família de Noé, dizendo: estou fazendo uma aliança com vocês. Fiz uma aliança com Noé e estou fazendo uma aliança com vocês. Jamais destruirei novamente a terra com água. Jamais destruirei a humanidade com água. Deixo para vocês um arco no céu como símbolo de que isso jamais vai acontecer. Mesmo Deus falando com a família de Noé, podendo recomeçar, aí começam os erros de novo. É igual quando a gente casa, diz assim: eu não vou cometer os erros dos meus pais, eu não vou ser como eles. Aí a gente comete os erros deles e mais os nossos. Aqui, Noé, não era a sua profissão carpintaria, mas ele foi usado por Deus para construir a arca. Sua profissão era agricultor. Ele volta a agricultar a terra, e aí planta uma vinha, colhe a uva, faz o vinho e fica bêbado. Não sabia as consequências e o mal que a bebida poderia lhe trazer, que a embriaguez poderia lhe trazer. Fica bêbado, fica peladão, nu, na sua barraca. E quando ele está nu e bêbado, entra o seu filho caçula, Cã. E o texto ali não faz essa descrição nas nossas versões, mas examinando lá nos originais, a ideia é de que ele não só falou da nudez do seu pai, mas a ideia de que provavelmente ele tenha abusado do seu pai, tendo uma relação indevida e imprópria, um incesto, e um abuso do seu próprio pai. E isso o envergonhou, porque provavelmente ele ainda foi compartilhar. Isso trouxe vergonha, enquanto os outros filhos entraram escondendo a nudez do seu pai, envergonhado pela atitude do pai, e aí cobriram o pai. Depois, quando Noé descobre o que seu filho havia feito, desonrado a figura paterna, desonrado a autoridade dada por Deus para a sua vida, ele é amaldiçoado. E de Cã descende os cananitas, a região de Canaã, e todos os deuses adorados pelos cananitas, e se formaram ali. Nós temos os Baals e os Baalins, que são evocados exatamente desse mesmo período de Cã, de Noé, como cultos ancestrais, idólatras e de sacrifícios humanos e tudo mais, descende do filho caçula de Noé, os habitantes das terras de Canaã. E depois de Sem, vem os chamados descendentes de Abraão, que são chamados semitas. Da família de Noé, volta a se recompor e se encher toda a terra. A ordem de Deus é a mesma dada a Adão no início: cresçam, multipliquem, encham a terra, soltem os animais da arca, que eles se multipliquem, povoem toda a terra, e dela vos sirva para alimento e tudo mais. Aqui, a oportunidade de recomeçar. E aí veio pior para a família de Noé. Quantas famílias, quantos casais
que se uniram e dizendo: vamos recomeçar a nossa vida, vamos formar a nossa história. Mas muitos desses que estão recomeçando essa história, sem Deus, sem a unção, sem a direção, sem ouvirem a direção e os preceitos divinos, têm suas famílias destruídas, ora pela violência, ora pela deslealdade, pela desonra, pela infidelidade. Quantos filhos hoje desonrando os seus pais? Quantos pais provocando a ira dos seus filhos? Quantos males na família? Na sociologia, já são diversos os chamados modelos familiares. Já não se tem um padrão, um modelo estabelecido por Deus, mas os modelos escolhidos pelos homens e colocados como se fosse um banquete. Escolha qual modelo de família você quer para a sua vida. E esses modelos, todos eles contrários à vontade de Deus. Quantos lares, quantas famílias destruídas pela infidelidade, pela violência, pela deslealdade, pela desonra. Da mesma forma como a família de Noé. E depois, a herança do pecado, de novo, faz parte da vida e da história de Noé. O fruto da vinha, isso traz uma lição para nós. Quantos estão iniciando tão cedo na bebida, apesar de Noé ter 600 anos, não sabia o que dava beber vinho? Quantos jovenzinhos hoje, que começam um cigarrinho, e não sabe o mal que o cigarro vai dar, uma tragadinha, e não sabe o mal que essa tragadinha vai dar, um golinho, e não sabe o mal que esse golinho vai dar. Às vezes não sabemos, desconhecemos coisas que nós estamos trazendo para a nossa vida, ou até mesmo para dentro da nossa casa, da nossa família, e não sabemos o mal que isso vai trazer. A bebida, o cigarro, os vícios e tantas outras coisas que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa e que podem destruir o nosso lar, podem destruir a nossa família. É algo a se pensar, é algo a se avaliar. Por fim, para a gente concluir, em Cristo podemos recomeçar a nossa história. Repita comigo: em Cristo eu posso recomeçar a minha história. Quem está em Cristo, nova criatura é. Você em Cristo Jesus tem a oportunidade de recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida. Se a sua sociedade, se o seu mundo está pervertido, todo mundo fazendo o que está fazendo, contrário à vontade de Deus, você é convidado a fazer a vontade de Deus por meio de Cristo Jesus, a fazer escolhas na sua vida, e escolha Cristo Jesus, escolha Cristo Jesus, para recomeçar a sua história. Diz ele que quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, as nossas transgressões, os nossos pecados são perdoados, ele nem se lembra mais deles, são lançados para longe de nós, como o Oriente está do Ocidente. Já pensou recomeçar do zero? Diz assim: mas a minha vida, o que era a minha vida? Eu tenho a oportunidade de recomeçar do zero, ainda que eu traga os malefícios sociais e algumas coisas, mas com Deus eu posso recomeçar do zero, aprender a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo podemos recomeçar a história da nossa família. A sua família em Cristo Jesus, só por meio de Cristo Jesus pode ser restaurada. Se não for por meio de Cristo Jesus, só pelas nossas forças, impossível. Só pela inteligência, só pelo conhecimento, só pelo dinheiro, só pela formação, é insuficiente.
Quantos médicos estão perdidos aí? Quantos advogados, quantos cientistas, quantas pessoas, quantas autoridades perdidas estão por não conhecerem Cristo Jesus? Homens poderosos que poderiam estar fazendo tanta diferença no mundo, estão fazendo guerra. Homens tão ricos, mas tão vaidosos, que para satisfazerem a sua vaidade, entra num cubículozinho e desce nas profundezas do mar sem saber, dispostos a morrerem. Quanta vaidade, quanta coisa, só essas coisas não salvam a nossa família. Eu poderia até ter começado a mensagem ilustrando o incidente que a gente teve daquele, não vamos chamar de submarino, né, mas de um objeto flutuante. Ali eu tenho uma oceanógrafa agora, e ela vai dizer perfeitamente, né? Ela tem que dizer assim: toma esse conhecimento aí, papai. Então, essas coisas, olha só, entrar na arca com a possibilidade de morrer, ainda levar o seu filho. Podia ter levado ele a Cristo Jesus, podia ter levado ele a tantos outros lugares, mas quantos estão levando os seus filhos, a sua família a perecerem? Conheci um homem, e já falei isso aqui, mas eu conheci um homem, e ele sentava em volta da sua mesa, na cervejada e nas caipirinhas da vida. O seu filho lá, de vez em quando, tomava uma. Um dia, visitando na casa dele, achei o filho de 7 anos, dormindo em cima das redes de pesca dele, bêbado, quase em coma, 7 anos. Quantos que estão ensinando seus filhos a beberem desde a sua tenra idade? A arca era símbolo de salvação, e nela só havia uma porta. Jesus é o nosso único meio de salvação, e ele diz: eu sou a porta, e quem não entra por mim não há de ser salvo. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém será salvo senão por mim. Só há uma porta de entrada para os céus, só há um caminho de entrada para o céu, que é Cristo Jesus. Naquela arca só havia um lugar por onde se entrava para se salvar, era a única porta para os céus, só por meio de Cristo Jesus. Não há nenhum outro nome dado, nem nos céus, nem debaixo dos céus, nem debaixo da terra, pelo qual possamos ser salvos, senão por meio de Cristo Jesus. Como Noé, devemos lutar pela salvação de nossa família, mesmo que o contexto vivido nos seja um desafio. Pais, lutem pela salvação dos seus filhos. Lutem pela salvação dos seus filhos. Preguem a eles, anunciem a eles, levem à igreja, anunciem, não tem problema. E eu costumo dizer para os filhos, alguns deles dizem assim: não, eu me desviei da igreja porque meu pai me obrigava a ir para a igreja, então agora depois que eu sou adulto eu escolho o que eu quero fazer. Eu digo: joia. Essas pessoas que falam comigo assim, eu digo: joia, você deixou de comer, certo? Eu não, vou morrer de fome. Seu pai, quando você era pequeno, obrigava você a comer, porque você não queria comer, mas ele sabia que comer era importante para você ter vida. Você parou de escovar dente? Eu não, vou ficar com dente podre por aí. Pois é, quando você era criança, você não gostava também de escovar dente, seus pais obrigavam você a escovar dente, e aí, várias outras coisas que seus pais pediam para você fazer, e hoje você faz porque você sabe que é importante para você, mas a igreja você diz: ela não é importante para mim. Mas o evangelho você diz: ele não é importante para mim. Mas Deus você diz: ele não é importante para mim. Você saberá. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem quiser perder a sua vida, ganhá-la. Você pode viver e ganhar os dias da sua juventude fazendo o que bem você quiser, mas pode perder a eternidade, e essa não tem como a gente ganhar de volta. Então, não deixe de ensinar aos seus filhos,
ainda que eles possam dizer para vocês: eu não gosto disso, mas ensinem, com amor, com graça, com carinho, mas com verdade. Lutem pela salvação dos seus filhos. Ainda que alguns se desviem, mas se ensinados quando criança, a Bíblia diz que um dia eles retornam. Não é assim, Rafa? Principalmente quando nascem os pequenininhos. Aí diz: minha avó me levava lá na IBD, minha avó me levava na igreja, minha mãe me levava na igreja. Nasceram os meus filhos, e aí eu começo a ver o mundo que eu estou, dizendo assim: eu preciso levar eles para a arca, eu preciso levá-los para a arca. Então lutem pela salvação dos seus filhos. A arca também pode ser exemplificada exatamente pela igreja. Conviver com os diferentes é um desafio, mas nela encontramos a proposta de salvação. A igreja não salva ninguém, mas nela nós encontramos a proposta de salvação, que é Cristo Jesus. E aqui tem um monte de bicho, né? Tem uns que a gente gosta, tem uns que a gente tem medo, tem uns que a gente tem raiva, mas a gente vive juntos. Tem uns que fazem caca menores, outros fazem caca maiores, mas estamos todos juntos. É a arca, para poder sermos salvos e chegarmos do lado de lá, exatamente vivendo e experimentando os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Você é um homem de Deus como Noé, você é uma mulher de Deus como a esposa de Noé, você é nora de Deus como as noras de Noé, você é filho de Deus como foram filhos de Deus os filhos de Noé, com exceção de Cã, que se perde e é maldito depois e traz sobre si um dano, um prejuízo tamanho, se tornando depois inimigo dos seus próprios irmãos. Mas se não, a promessa de Deus para a sua vida e a promessa de Deus para a vida da sua família é salvação. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos repetir? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos orar, vamos ficar em pé. Você é pai, você é mãe, e possivelmente você tenha um filho que esteja fora da igreja, e é a hora de nós orarmos por eles. Mas você, como pai, como